No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. A destruição do planeta Terra. A ideia tem inspirado inúmeras profecias, previsões e histórias de ficção científica. Podemos imaginar vários cenários interessantes. Vaporização instantânea. Extrema espaguetificação. Devastação da antimatéria. Agora, os principais especialistas nas áreas de astronomia e astrofísica elaboram seus próprios planos para destruir a Terra. Os edifícios se dissolveriam. Tudo se transformaria em uma gosma. Tudo que dependesse da gravidade se desintegraria. É um modo explosivo de entender a ciência extrema de nosso planeta e do universo. Prepare-se para 10 visões de extermínio terrestre. 10 modos de destruir a Terra. Não tente fazer isso em casa. O Universo. 10 modos de destruir a Terra. A sobrevivência é um jogo que nosso planeta enfrenta todos os dias contra um universo agressivo. Boa! Mas as forças têm se equilibrado por 4,5 milhões de anos. Então, o jogo continua. Há vários tipos de coisas lá fora que poderiam nos matar, mas nenhuma delas conseguiu. Algumas ameaças, como explosões de raios gama hipertensas de galáxias distantes, se desviam completamente. Boa! Outros perigos não conseguem atravessar nossas barreiras invisíveis. O campo magnético da Terra afasta perigosas partículas carregadas. A camada de ozônio filtra a radiação ultravioleta. Mas mesmo que o cosmo não consiga descobrir como destruir a Terra, alguns cientistas têm suas próprias teorias, como o Dr. Bruce Betts, especialista nos riscos que a Terra enfrenta com asteroides e outros detritos espaciais. Para mim, uma forma bem impressionante de destruir o planeta Terra, eu provavelmente seguiria as minhas raízes e faria um enorme objeto se chocar contra a Terra. Assim, nossa contagem regressiva para a catástrofe se inicia com o 10º modo: colisão do espaço. Fazer as coisas colidirem. É o estilo Monster Truck de destruir a Terra. Mas Betty sabe que destruir a Terra não é tão fácil. Impactos terríveis provocam grandes danos. Mas não são capazes de destruir a Terra inteira, embora possam exterminar quantidades significativas de vida, como aconteceu 65 milhões de anos atrás com os dinossauros e 70% das espécies da Terra. O problema foi que o asteroide que exterminou os dinossauros não tinha massa suficiente para destruir completamente o planeta. Esse asteroide era um pouco maior do que o Monte Everest, o que parece impressionante, mas não a 300 quilômetros de distância. Se tivéssemos um globo terrestre em escala real, poderíamos sentir o Himalaia com as pontas dos nossos dedos. Eles parecem enormes para nós, mas em comparação com o tamanho real da Terra, são como formigueiros. Precisaríamos de algo com pelo menos metade do tamanho da Terra, 1/10 de sua massa, e que se aproximasse a 50 quilômetros por segundo. Vamos tentar Marte. Se você alterar a órbita de Marte e lançá-lo no que viria a ser o impacto do fim do mundo, quando os planetas se aproximassem, suas gravidades agiriam em conjunto, forçando um abraço mortal. Quando o planeta vermelho aparecesse no céu da Terra, tsunamis enormes arrasariam ilhas e cidades costeiras. Então, as coisas ficariam ainda piores. Se morássemos do lado que Marte nos atingisse, seria vaporização instantânea.
O lado que não fosse atingido seria devastado por terremotos imensos. E o calor do impacto transformaria florestas em infernos. Montanhas derretidas da Terra e de Marte seriam lançadas ao espaço e voltariam a cair em uma chuva apocalíptica de destruição. Uma hora depois do impacto, tudo que estivesse vivo na superfície da Terra estaria morto. Mas a Terra é tão grande, com 6 bilhões de trilhões de toneladas de rocha e metal, que mesmo uma colisão direta com Marte deixaria o planeta danificado, mas essencialmente intacto. Destruir a Terra exige uma colisão com algo maior ainda, como nosso planeta irmão, Vênus. Estamos falando de um diâmetro muito semelhante e de mais de 80% da massa da Terra. Então, se Vênus atingisse a Terra, estaríamos fritos. Os dois mundos seriam despedaçados. Grandes fragmentos seriam lançados ao espaço. Mas os escombros planetários também retornariam e se aglutinariam em uma amálgama Terra-Vênus, maior do que os dois planetas originais e tão morto quanto a Lua. Certamente, seria um bom modo de destruir a Terra. Mas qual a probabilidade de que isso aconteça? 4,5 milhões de anos atrás, algo tão grande quanto Marte se colidiu com a Terra. O planeta recém-fundido ainda se resfriava quando um corpo celeste menor nos atingiu com força. É como uma bola que bate na areia e espalha um monte de partículas. O objeto destruiu parte da crosta terrestre e a Lua se formou logo em seguida a partir dos detritos que se soltaram da Terra. Os impactos planetários são possíveis. Mas Vênus está a mais de 37 milhões de quilômetros da Terra e Marte a pelo menos 56 milhões de quilômetros de distância. Então, como seria possível que chegassem até aqui? Os planetas geralmente se encontram em órbitas muito estáveis. Mas e se acontecesse algo que tirasse um planeta completamente de sua órbita normal? Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, tem uma órbita bem elíptica, sujeita a perturbações gravitacionais de outros planetas. Tais mudanças na órbita de Mercúrio também podem acabar afetando indiretamente as órbitas de outros planetas. Em particular, Marte pode assumir uma trajetória que algum dia se cruzaria com a órbita da Terra. Alguns dizem que as chances de uma colisão entre Marte e Terra na vida real são de 1% durante um período de 4 bilhões de anos. Provavelmente não é o suficiente para nos preocuparmos, mas não é algo impossível. Imagine que existe uma única mosca neste estádio inteiro e que ela voa de um gol ao outro. Se eu fizesse assim com a minha mão, qual seria a chance de eu pegar essa mosca? Não podemos dizer que é 0 porque não há nenhum motivo real para que isso não aconteça, mas diremos que é extremamente pequena. O impacto planetário é uma forma de destruir a Terra, mas estamos apenas começando. Se quisermos um processo mais longo, lento e doloroso, então teríamos que destruir a órbita da Terra ou modificá-la de alguma forma, fazendo com que o planeta se afastasse do Sol. Assim, chegamos ao 9º modo de destruir a Terra: o grande congelamento. Sob circunstâncias normais, nossa órbita elíptica nos afasta 50 milhões de quilômetros do Sol em julho, período em que é mais quente ao norte do Equador, porque é quando o hemisfério norte se inclina na direção do Sol. Mas se afastássemos a Terra do Sol 5 milhões de quilômetros por ano, a viagem não seria instantaneamente fatal. Se nos movermos só um pouco, sim, poderíamos lidar com isso, usaríamos mais casacos. Mas à medida que nos afastássemos cada vez mais, as coisas começariam a piorar. A quase 300 milhões de quilômetros do Sol, a luz teria apenas 1/3 do brilho. E isso iluminaria a maioria das colheitas. Toda a cadeia alimentar se quebraria se a Terra se afastasse muito do Sol.
E se isso realmente acontecesse, se estivéssemos na órbita de Netuno, digamos, a maior parte da nossa atmosfera começaria a congelar. Em um dia bom, faria 210 graus abaixo de zero. Nada sobreviveria na superfície gelada e os oceanos seriam cemitérios congelados. Mas 2,5 km abaixo da superfície, a água ainda seria líquida, graças ao calor de vulcões submarinos. O hidróxido de enxofre dessas fontes hidrotermais continuaria a alimentar grandes minhocas marinhas e outras formas exóticas de vida quimio-sintética. O calor contínuo do núcleo da Terra poderia ajudar a humanidade a sobreviver em cidades subterrâneas. Nós, os humanos, somos uma espécie muito resistente. E se a Terra estivesse em órbita congelante, eu acho que seria muito provável que encontrássemos maneiras de viver no subterrâneo. Poderíamos usar a energia geotérmica para converter alguns dos materiais congelados em líquido e transformar um pouco de água em oxigênio e outros gases de que precisaríamos. As explosões subterrâneas poderiam atender a alguns milhões de pessoas. Não seria bonito, mas o planeta e pelo menos uma fração de seu povo poderiam sobreviver. Mas esse não é o caso no 8º modo de destruir a Terra: a aproximação do Sol e a grande combustão. Imagine se a Terra se aproximasse 5 milhões de quilômetros do Sol a cada ano. O termo aquecimento global não seria suficiente para descrever a situação. Derretimento das calotas polares? Isso aconteceria nos primeiros anos. O nível do mar subiria 60 metros, mas toda a água estaria prestes a se transformar em vapor. Se estivéssemos no lugar de Vênus, 1/3 mais próximos do Sol, começaríamos a perder a água em estado líquido e ela se transformaria em vapor. Teríamos uma atmosfera de dióxido de carbono e um enorme efeito estufa, e teríamos uma superfície mais quente do que se não tivéssemos nenhuma atmosfera. Do Alasca à Austrália, a temperatura média seria de 500 graus Celsius. Toda a vida complexa estaria morta, e o planeta caminharia para um mergulho final no centro nuclear do Sol. Astrônomos e astrofísicos apresentaram 10 modos de destruir a Terra. E depois de uma colisão e de ser congelado lentamente, o planeta se dirige para o Sol, no 8º modo de destruir a Terra: a grande combustão. Morta, estéril e sufocada com gases de efeito estufa, a Terra estaria a poucos milhões de quilômetros de distância da estrela que havia lhe dado vida. No final, o que é que sobraria? Provavelmente seria apenas uma grande bola cinza carbonizada que se aproximaria cada vez mais do Sol e, à medida que se aproximasse ainda mais do Sol, até mesmo essa matéria seria vaporizada. O vapor seria levado por efeitos como o vento solar e a Terra iria se desfazer. Por um breve período, pareceria com um cometa. Finalmente, apenas o núcleo permaneceria, uma bola de ferro, níquel e metais radioativos de 7.000 quilômetros de diâmetro, tão quente quanto a superfície do Sol, mas 2 milhões de vezes menor. E isso acabaria colidindo com o Sol. E o Sol não iria sentir nada. Para mudar nossa órbita de forma tão fatal, seria necessário um Sol descontrolado a muitos anos-luz de distância, rompendo a gravidade de todo o sistema solar. As chances de que uma estrela passe tão próxima de nós são muito, muito pequenas. Mas não é inconcebível pensar que nos próximos bilhões de anos, isso venha a acontecer. Perturbar a órbita solar da Terra significaria uma morte longa e demorada. Mas interromper sua rotação
causaria um final muito mais violento. Esse é o 7º modo de destruir a Terra, interrompendo a rotação. Se parássemos a Terra sem que todo o resto que está na superfície também parasse, esses objetos permaneceriam em movimento. Então, por exemplo, nós seríamos atirados em um muro a uma velocidade muito alta. A Terra se move a cerca de 1.600 km por hora. E se a parássemos de repente, a atmosfera não pararia necessariamente e então teríamos ventos de 1.600 km por hora em todo o planeta ao mesmo tempo. E enquanto isso, uma grande quantidade de atrito rotacional acumulado seria liberada em forma de um calor tremendo. As rochas derreteriam, os edifícios dissolveriam. Logo, a Terra seria um mundo morto que orbita o Sol. Nosso ciclo de dia e noite seria aí determinado pelo ano, o tempo que a Terra leva para orbitar o Sol. Então, um dia duraria metade de um ano e uma noite a outra metade. Um lado do planeta absorveria o calor do Sol durante 6 meses, enquanto o outro lado perderia calor. E haveria 2 estações, ruim e pior. Essa diferença entre o lado quente e o lado frio acabaria criando jatos de vento que se moveriam de um lado para o outro e também correntes de convecção gigantescas. De polo a polo, a zona de sombra entre os lados claro e escuro seria preenchida por ciclones imensos. Enquanto a Terra girasse ao redor do Sol, 2 faixas de 20.000 quilômetros de fenômenos meteorológicos percorreriam todo o globo. Então, a cada 6 meses, uma metade da Terra teria uma temporada de ciclones. Basicamente, uma enorme confusão. Uma confusão difícil de ser projetada na realidade. Isso poderia acontecer se algo colidisse com a Terra de tal forma que equilibrasse a tendência que a Terra tem de girar e assim por diante. E essa colisão geraria tanta energia que a falta de rotação da Terra não seria nossa principal preocupação. Por mais terrível que a falta de rotação da Terra possa parecer, pelo menos nosso planeta continuaria a fazer parte do Sistema Solar. Mas há forças perigosas no espaço que podem remover todos os vestígios físicos da Terra. Como os restos ultradensos de estrelas implodidas, conhecidos como buracos negros. A área mais perigosa de um buraco negro é seu horizonte de eventos, um ponto gravitacional sem retorno. Se alguma coisa atravessar esse ponto, não há como trazê-la de volta. Ele suga o tempo e espaço ao seu redor para dentro de si mesmo, fazendo com que a matéria presente nesse tempo e espaço também seja sugada para dentro do buraco negro. Um buraco negro de massa estelar comum pesa em torno de 5 a 10 vezes a massa do Sol. Colocar algo assim ao lado da Terra certamente destruiria o planeta. Mas vamos tornar isso ainda mais interessante. E se a Terra estivesse entre 2 buracos negros? Com 2 buracos negros, teríamos o dobro da diversão. E esse é o 6º modo de destruir a Terra. Prendê-la entre 2 buracos negros. Um dos buracos negros puxaria um lado da Terra mais do que o centro, esticando o planeta. Também puxaria o centro da Terra mais do que o lado oposto, esticando ainda mais o planeta. E o outro buraco negro faria a mesma coisa. Os buracos negros arrebentariam a crosta terrestre, levantando as placas tectônicas e distorcendo a litosfera semissólida. O magma derretido desencadearia imensas erupções vulcânicas, e os buracos negros impediriam que a maior parte das cinzas e poeira caísse de volta à Terra. Nos oceanos, ondas gigantes se levantariam e nunca cairiam. À medida que partes do planeta fossem atraídas para os buracos negros, a matéria e os gases se transformariam em energia mortal. O que caísse no buraco negro seria lançado como raio-x. E esses raios-x percorreriam o planeta e matariam todo mundo. E enquanto isso, a Terra seria esticada ao ponto de ruptura.
Os buracos esticariam a Terra em direções opostas. Seria como aquela história de prender os braços e pernas de alguém em 4 cavalos em direções diferentes e arrancá-los. Será que o planeta se esticaria, criando uma ponte entre os buracos negros? Ou será que se partiria ao meio? Na lista de 10 modos de destruir a Terra, o 6º modo deixa o planeta em péssimas condições, prendendo-o entre 2 buracos negros. Um cabo de força gravitacional e a Terra seria uma corda que não suportaria a tensão. Seria um caso de extrema espaguetificação. A Terra seria puxada em ambos os sentidos, esticando-se na direção dos 2 buracos negros. E, por fim, se partiria. E então esses 2 pedaços também se partiriam. E esses novos pedaços também se partiriam. Quando o último espaguete da Terra fosse violentamente sugado para dentro do horizonte de eventos, os 2 buracos negros seriam como 2 apoios de livros em uma prateleira vazia, onde antes estava a Terra. É confortante saber que as chances de o planeta ficar preso entre 2 buracos negros são quase nulas. Mas o físico e autor de ficção científica Travis Taylor, que escreveu vários livros sobre ameaças reais e imaginárias do espaço sideral, tem outra ideia que envolve buracos negros destrutivos. Se eu quisesse destruir a Terra, meu modo favorito seria prender um buraco negro no núcleo da Terra para que a devorasse, e eu gostaria de estar em uma nave bem longe para ver o planeta desmoronar sobre si mesmo. E esse é o 5º modo de destruir a Terra: devorada por dentro. Um buraco negro de massa estelar que fizesse o trabalho rapidamente. Mas há outras possibilidades interessantes. Então, o que mais nós podemos pensar? Talvez o buraco negro fosse do tamanho do meu brinco. Um buraco negro que tivesse a mesma massa que a Terra. Se pegássemos um buraco negro em miniatura e o jogássemos através do Polo Norte, presumindo que a velocidade e o ângulo estivessem exatamente certos para que ele parasse no centro da Terra imediatamente, nós perceberíamos que algo está muito estranho. Se colocássemos um buraco negro de massa igual à da Terra no centro do planeta, então subitamente sentiríamos o dobro da gravidade na superfície da Terra. De repente, a bola cairia bem mais rápido. Nós todos começaríamos a nos curvar. Todos os seres vivos lutariam impotentes, enquanto o buraco negro sugaria toda a matéria. E quanto mais ele consumisse, mais próxima a Terra estaria do juízo final. O buraco negro sugaria a matéria para dentro do planeta, enquanto a superfície entraria em colapso, provocando imensos terremotos e movimentando a crosta terrestre. Haveria novos vulcões, pois surgiriam novos lugares onde o magma se lançaria por causa do buraco negro. Podemos imaginar vários tipos de cenários interessantes. Depois de meses de cataclismos, o final levaria menos de 1 hora. A Terra começaria a desmoronar sobre si mesma e o buraco negro devoraria essa parte também. Talvez o Himalaia fosse o último lugar na Terra a sobreviver antes de também cair no horizonte de eventos, desaparecendo para sempre. Se estivéssemos numa nave espacial assistindo, provavelmente seria como se pegássemos uma casca de ovo e de alguma forma quebrássemos de dentro para fora. Se prendêssemos um fio em todos os pontos do interior da casca e puxássemos tudo de uma vez, então veríamos o ovo desmoronar sobre si mesmo. E só sobraria o buraco negro. A massa da Terra agora só existiria dentro desse buraco negro. Ninguém jamais encontrou um buraco negro com a massa da Terra.
Os buracos negros só se formam com a morte de estrelas supernovas, que eram pelo menos 10 vezes mais volumosas que o Sol. Mas pode ser que existam buracos negros com uma massa 1 milhão de vezes menor. De acordo com uma teoria, logo após o Big Bang, havia tanta matéria compactada tão densamente que milhões de buracos negros minúsculos chamados primordiais podem ter se formado sem a necessidade de estrelas moribundas. Nós não sabemos da existência de tais buracos negros, mas eles podem existir e poderiam devorar a Terra. Mas com certeza ninguém vai querer encontrar um desses para experimentar. Mas podemos criar um mini buraco negro aqui na Terra. Talvez um acelerador de partículas como o Hadron ou LHC na Europa. Isso é o que Justin Nell, de Salt Lake City, Utah, queria perguntar ao programa. Então, ele enviou a seguinte pergunta: um superacelerador pode criar um buraco negro? Justin, ótima pergunta. Vários físicos gostariam de saber se o acelerador de partículas poderia produzir mini buracos negros. Em princípio, sim. Se comprimisse muita matéria em um volume pequeno o bastante, isso produziria um buraco negro. Mas não se preocupe, esses buracos negros evaporariam rapidamente e não devorariam a Terra. No espaço, o poder destrutivo dos buracos negros depende de sua gravidade irresistível. Mas a falta de gravidade poderia ser ainda mais perigosa para a Terra. Isso é o que intriga o astrônomo Alex Filippenko, cujos inovadores estudos de energia escura e aceleração do universo inspiraram sua própria visão do fim do mundo. Acho que o meu modo favorito de destruir a Terra seria através de um distúrbio no que chamamos de gravidade. E esse é o quarto modo de destruir a Terra, desativando a gravidade. Tudo o que fazemos depende de uma relação equilibrada com a gravidade. Mas e se a gravidade decidisse terminar esse relacionamento? Sem a gravidade, o que sobe nunca desceria. Os aviões nunca aterrissariam. As árvores ficariam presas ao chão, até que o solo se desfizesse. E tudo isso seria apenas o começo do verdadeiro desastre. A própria Terra começaria a se desintegrar, pedaço por pedaço. Parece impossível, mas a gravidade poderia realmente ser desativada? Por incrível que pareça, a resposta é talvez. No futuro, a gravidade poderá deixar de existir. Dos 10 modos de destruir a Terra, projetados por astrônomos e astrofísicos, um dos mais incríveis é o quarto modo: desativar a gravidade. Hoje, a gravidade é uma das 4 forças fundamentais. Juntamente com o eletromagnetismo, a força nuclear forte, que mantém o núcleo atômico em conjunto, e a força nuclear fraca, que é a fonte da radioatividade. Mas no momento do Big Bang, em vez de 4 forças fundamentais, havia apenas 2. Quando o universo era apenas uma pequena fração de segundo, a força nuclear forte foi unificada com o que chamamos de força eletrofraca, um amálgama de eletromagnetismo e força nuclear fraca. Essa superforça pode ter criado uma superenergia, que poderia ter causado uma expansão quase instantânea do universo, chamada de inflação. Tornou-se monstruosamente grande em um curto período de tempo. Mas em uma minúscula fração de segundo depois do Big Bang, a inflação parou, quando as forças se desfizeram. Aí a força nuclear forte se separou da força eletrofraca, gerando 2 manifestações diferentes da força que antes era unificada. Se uma força aparentemente unificada pôde se dividir em 2, isso pode acontecer também com a gravidade.
Essa possibilidade assustadora pode ser representada com uma simples moeda. Ela tem duas faces. Mas quando transmitimos energia para a moeda, girando-a, as duas faces parecem se fundir. Não vemos nem cara, nem coroa direito. Mas uma hora a moeda perde a energia e cai em cara ou coroa. Dois resultados distintos, mas nenhum deles parece a moeda esférica e simétrica girando. Da mesma forma, nossa atual gravidade simétrica pode, algum dia, ser dividida em dois aspectos diferentes. E cada uma dessas duas novas forças se comportaria de modo distinto do atual comportamento da gravidade. Tudo que dependesse da gravidade se desintegraria. E isso significaria o fim para nós aqui na Terra. Os corpos humanos permaneceriam intactos, porque são mantidos por forças eletromagnéticas, não pela gravidade. Mas todos na Terra se elevariam e sufocariam no espaço, enquanto a Terra se despedaçaria, pois não seria mais mantida pela gravidade. Júpiter e outros gigantes gasosos se dissipariam. O Sol, cuja gravidade rodava os planetas como bolas em cordas, ficaria em pedaços. A maior parte do Sol é uma grande bola de gás quente e ele é mantido pela própria gravidade. Então, provavelmente, veríamos uma estrela se despedaçar rapidamente. O Sol não existiria mais, a galáxia não existiria mais. Tudo isso iria se despedaçar. A Terra viraria partículas aleatórias em um canto de um universo de poeira cósmica. Isso seria um fim incrível. Mas há outro modo de destruir a Terra, explodindo-a. E seria fácil? Claro que não, mas há um modo. Criar uma bomba devastadora de antimatéria. Esse é o terceiro modo de destruir a Terra, a aniquilação pela antimatéria. E é a primeira escolha do astrofísico Clifford Johnson. A ideia de antimatéria tem uma certa beleza. Tem a beleza terrível de uma explosão muito dramática que ocorresse de dentro para fora. A antimatéria é como a matéria, apenas o oposto. E a matéria e a antimatéria iriam destruir uma a outra em um momento de glória. Basicamente, isso é o E igual mc ao quadrado de Einstein em ação. É como se pegássemos a matéria e a antimatéria e as juntássemos, liberando energia pura. 1 quilo de antimatéria destruiria 1 quilo de matéria, gerando uma energia de 44 megatons. Uma força equivalente a uma bomba termonuclear. Mas para destruir a Terra, seria preciso muito mais. Segundo algumas estimativas, seriam necessárias pelo menos 100 trilhões de toneladas de antimatéria. Então, pensando no tamanho de um estádio, teríamos que encher milhões de estádios com antimatéria, para que pudesse interagir com a matéria da Terra e liberar energia suficiente para despedaçá-la. Mas se realmente quiséssemos tentar, há uma fábrica de antimatéria a apenas 150 milhões de quilômetros de distância. Quando uma quantidade suficiente de energia magnética se acumula no forno nuclear do Sol, ela é lançada em uma explosão solar. Uma grande explosão pode gerar mais de 1 quilo de antimatéria. O contato com a matéria destrói a antimatéria quase instantaneamente. Mas existem maneiras de controlar isso. Podemos suspendê-la sem tocá-la, utilizando vários tipos de campos elétricos e magnéticos. E podemos manter uma quantidade de antimatéria em suspensão por tempo indeterminado.
Então, só precisaríamos coletar e armazenar a antimatéria de cerca de 100 quatrilhões de explosões solares. Quando tivéssemos 100 trilhões de toneladas de antimatéria, transportaríamos para a Terra e desligaríamos o campo eletromagnético para que entrasse em contato com a matéria. Podíamos colocar no centro da Terra, de alguma forma, e deixar que agisse sozinha. A Terra iria explodir de dentro para fora e se despedaçar completamente. A explosão de antimatéria seria instantânea. Mas reunir toda essa antimatéria levaria dezenas de bilhões de anos. Há determinada quantidade de explosões solares por ano, e seria preciso muitos e muitos e muitos anos para coletar e armazenar antimatéria suficiente para realmente criar uma bomba com tamanha dimensão. Os físicos sabem que a antimatéria não é o único tipo de partícula que poderia aniquilar o planeta. O segundo modo de destruir a Terra é um caso de destruição através da transformação pela matéria estranha. É um grande problema que começa com um nível minúsculo, menor do que prótons e nêutrons, no estranho mundo dos quarks. Partículas com nomes como para cima, para baixo e estranho. Não vamos ficar presos na definição exata de um quark. Só precisamos saber que é uma sub-subpartícula atômica. Ou seja, uma coisa que forma outras coisas. Alguns físicos acreditam que um número igual de quarks, para cima, para baixo e estranho, formariam um strangelet, uma partícula de algo chamado matéria estranha. O que a torna tão estranha é que ela pode mudar a natureza física de tudo que tocar, como o gelo que resfria a água em seu redor, porém de um modo muito mais extremo. A matéria estranha gosta de transformar tudo em outras coisas estranhas. Quer que tudo seja estranho. Imagine tudo na Terra e a própria Terra se transformando em um mingau inorgânico. Tudo por causa de um strangelet subatômico. Felizmente, não há strangelets na Terra. Mas dentro de sóis implodidos, chamados estrelas de nêutrons, é possível que a imensa gravidade comprima quarks para cima, para baixo e estranho, formando a matéria estranha. Estamos chegando muito perto da resposta. Podemos saber nos próximos anos. Então, se encontrássemos um pedaço microscópico de matéria estranha numa estrela de nêutrons e conseguíssemos trazê-lo para a Terra e o jogássemos no topo do Empire State Building, por exemplo, o que aconteceria? A. Nada. Ou B. Todos esses quarks estranhos poderiam mudar o estado da matéria aqui na Terra. Uma reação em cadeia começaria e os strangelets reagiriam com a matéria comum e a Terra se transformaria. Mas em quê? Na lista dos 10 modos de destruir a Terra, o segundo é o mais estranho de todos. A transformação pela matéria estranha. Se quiséssemos transformar todo o planeta num grande grupo de quarks estranhos, só precisaríamos colocar uns quarks estranhos aqui e ali e então a Terra começaria a se tornar estranha. Mais estranha ainda do que já é. A matéria estranha é formada por um material quark chamado strangelet. E se a jogássemos na Terra, então, um evento surpreendente aconteceria. Tudo que ela tocasse se transformaria em matéria estranha. Em pouco tempo teríamos uma versão estranha de nós mesmos. Mesmo analisando por níveis subatômicos apenas no núcleo, existe uma estrutura bem definida, onde podemos distinguir prótons e nêutrons e etc. Mas se perdêssemos essa estrutura, então a matéria perderia a forma que nós conhecemos. As órbitas originais e as partículas que compõem os elementos individuais formariam uma massa uniforme.
tudo se tornaria a mesma matéria estranha. Dos núcleos atômicos aos monumentos e montanhas. E tudo o que é vivo morreria. E quando essa transição começasse, seria bem rápido. Seria como se dissolvêssemos tudo em uma massa enorme de matéria. Tudo se transformaria em uma gosma, uma sopa de quarks. Toda a Terra seria transformada em um grande pedaço de matéria estranha. Buracos negros primordiais. Fim de gravidade. Antimatéria e matéria estranha. Será que a física teórica tem um modo ainda mais bizarro de destruir a Terra? Sim. Na verdade, a astrofísica Furiel Ozel está pronta para destruir a Terra juntamente com todo o tecido da realidade. O meu modo favorito de destruir a Terra seria através de uma enorme transição de fase no universo. E essa transição de fase nos levaria a outro estado. É o primeiro modo de destruir a Terra. Quando mundos paralelos se colidem. Tudo começa com outro elemento de ficções científicas que muitos físicos agora levam a sério. A existência de outros universos. É bem possível que existam outros universos. Temos que pensar no nosso universo como uma folha de papel bidimensional que existe aqui. E quando movemos essa folha, seria como nos mover em 3 dimensões espaciais. Mas então conseguiríamos mover a folha em uma direção que fica fora dela mesma. E a outra folha lá, que seria um universo diferente. Nosso universo seria parecido com esse, ou talvez um pouco diferente. Mas é muito importante perceber que não podemos deixar que os 2 universos se choquem. Imagine que o nosso universo é uma folha de papel como esta. E outro universo próximo seria esta folha de papel. Então, se essas 2 folhas de papel se colidissem, poderíamos ouvir essa energia. Agora imagine 2 folhas de papel do tamanho do universo se colidindo. Quanta energia seria transmitida em uma colisão como essa? Se de algum modo fizéssemos contato com um universo paralelo, essa poderia ser a última coisa que veríamos. Não destruiria apenas os planetas, destruiria os sistemas solares, as galáxias, os aglomerados de galáxias. Iria destruir tudo. Seria o fim do universo atual. Mas será possível que o fim de tudo seja o começo de tudo? Se um Big Bang criou o universo, outro Big Bang poderia recomeçar tudo de novo. Poderia criar um outro universo. E talvez o mais incrível desses cenários apocalípticos seja o único que já tenha acontecido. Talvez o Big Bang seja resultado da colisão de universos paralelos. Então, pode acontecer novamente. E se isso acontecer, então, depois de aproximadamente 10 bilhões de anos, talvez exista outra Terra em outro universo. vimos a Terra ser destruída por um impacto súbito. Pelo frio e pelo calor da vaporização. A Terra já teve sua rotação interrompida e já foi transformada pela matéria estranha, espaguetificada e engolida por buracos negros, desintegrada e explodida. Pelo menos em teoria. Na realidade, é muito provável que o mundo continue girando por bilhões de anos. Mas há tanta coisa no universo que não podemos saber nem prever. Uma Terra nova em um universo totalmente novo, que poderia ser um lugar totalmente diferente, até mesmo com leis físicas diferentes. Isso significa que teríamos que pensar em outros 10 modos de destruir a Terra.